Meu nome é Tiago Marques Fidalgo. Eu sou professor adjunto do Departamento de Psiquiatria aqui da escola. E eu sou da turma 70. Entrei na escola em 2002 e me formei em 2007 e estou na escola desde 2002. Eu sou daquelas pessoas que sempre quis ser médico. Então, desde os 5, 6 anos, eu lembro de querer ser médico. Uma tia minha, uma vez eu estava conversando com uma tia minha, criança ainda, e estava bebendo água e me deu vontade de ir no banheiro, me deu vontade de fazer xixi. E aí eu falei, nossa tia, olha que engraçado, eu estou bebendo água e já me deu vontade de ir no banheiro. E aí ela disse, não, mas essa água que você está bebendo, ela só vai sair daqui umas horas, demora, não é assim. Eu falei, como é que você sabe isso? Ela falou, não, porque eu sou enfermeira, eu estudei isso, eu sei como funciona o corpo humano. E aquilo para mim foi muito fascinante, entender como que o nosso corpo funcionava por dentro. E aí que acho que começou o desejo de estudar o corpo humano e de ser médico. Por volta dos 8 anos, mais ou menos, apareceu um outro desejo muito grande. Eu estava estudando para uma prova de ciências do colégio e aí eu estava estudando para a prova, pelo livro de ciências, e aí chamei minha mãe e perguntei, falei, mãe, eu vou ter prova, estou estudando pelo livro. E quem escreveu o livro? Estudou por onde? E ela parou e ela falou, estudou por outros livros. Falei, e quem escreveu esses outros livros? E aí ela explicou que isso era ciência, que você ia lendo livros e livros e tendo ideias e pesquisando. E aí eu falei, então eu quero ser alguém que escreve livros. Eu quero ser alguém que pesquisa e escreve livros para as pessoas que vão escrever livros. E aí veio a ideia, o desejo de ser cientista. E acho que isso é importante, essas duas histórias são importantes na minha trajetória, porque com esse desejo de ser um pesquisador na medicina, que claro, foi ganhando clareza à medida em que eu fui ficando mais velho, quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, veio a ideia de que eu precisava passar em uma universidade pública. Primeiro pela questão, obviamente, do custo, né? Uma faculdade de medicina é muito cara e se fosse uma instituição pública, seria muito melhor, seria a forma de conseguir viabilizar a minha formação. E além disso, porque tendo clareza de que eu queria ser pesquisador, eu entendi que pesquisa no Brasil é fundamentalmente feita nas universidades públicas. E aí veio o desejo de passar em alguma das grandes instituições públicas de São Paulo. E aí eu fiquei muito feliz que saindo do terceiro ano do ensino médio, eu fui aprovado direto nas 3 grandes universidades que eu tinha prestado vestibular. Na Unicamp, na escola e na USP. Na USP eu fui chamado na primeira lista de Ribeirão, e na segunda lista para a USP aqui de São Paulo. Na Unicamp, na escola, eu passei na primeira lista. A que eu fiquei mais bem colocado foi a escola, fiquei em 22º no vestibular. E aí entendi que aqui era o meu lugar. Passei na primeira lista, passei numa posição super boa e decidi que eu ia vir para cá. E fiquei aqui, eu me lembro no primeiro dia que eu pisei na esquina da Pedro de Toledo com a Botucatu, eu pensava, bom, é aqui que eu vou passar o resto da minha vida, eu vou passar por essa esquina pelos próximos 30, 40, 50 anos da minha vida. E assim tem sido desde 2002. Sou da turma 70, e a gente já entrou na escola muito feliz, acho que tinha um sentimento na turma de que legal, nós somos uma turma com número redondo, nós somos a 70ª turma.
E a gente foi super bem recebido. Acho que a nossa semana de recepção aos calouros foi um momento de muito acolhimento. E acho que essa é uma das grandes marcas da nossa instituição. Acho que a escola, ela acolhe e recebe muito bem as pessoas que chegam. E foi muito prazeroso poder estar na escola ao longo de toda a minha formação. Eu acho que eu vivi intensamente, eu acho que é um pouco clichê dizer isso, mas é porque é verdadeiro. Eu vivi intensamente os anos da minha graduação, mas talvez tenha sido um intensamente um pouco diferente do que as pessoas falam habitualmente. Acho que talvez aí seja o ponto que eu fujo do clichê, porque eu vivi intensamente os estudos e a vida acadêmica na escola. Eu e o meu grupo de amigos mais próximos, a gente brincava que nós não éramos nem da atlética, nem do centro acadêmico, que na época tinha lá uma tensão, né, se é de qual grupo. Nós éramos da turma da Biblac, que é a nossa biblioteca. Então, todos os momentos, as horas livres, a gente ia para a Biblac, a gente se encontrava na Biblac, a gente comia na lanchonete que tinha perto da Biblac. E ali foi um tempo muito bom que eu passava com os meus amigos. Óbvio, a gente estudava, mas a gente não ficava o tempo todo estudando, a gente conversava, era um momento de muita troca e um tempo muito feliz. A gente tinha o seu Manuel, que era o segurança da Biblac, que era o segurança e era baixinho, e super gente boa e cumprimentava todo mundo, meio rabugento, e a gente adorava conversar com o seu Manuel também. À medida que os anos da graduação foram passando, eu fui ampliando meu círculo de amigos na turma e passei do terceiro ano em diante a almoçar todos os dias na Atlética. Então eu almoçava com as pessoas da Atlética, era o nosso ano como diretoria, e eu achava que tinha que estar lá e marcar presença, embora eu não fosse da diretoria, não tivesse envolvimento, nunca treinei, não fui DM, nada disso. Mas eu achava que era importante estar lá e marcar presença da nossa turma na Atlética no nosso ano de diretoria. Dar um apoio moral para os meus colegas que estavam trabalhando por uma instituição que é tão importante para a vida na escola. Eu não era um atletiqueiro de fato, mas eu era um atletiqueiro de coração. E acho que à medida que os anos foram passando, os meus colegas, os meus amigos de turma, foram reconhecendo isso, de que eu não treinava. Acho que a minha grande contribuição para a Atlética era não treinar, porque eu sou um desastre nos esportes e não ia ter treino que resolvesse isso, mas eu queria que a escola ganhasse a intermédia, eu entendia que a Atlética que ia levar o nome da escola para frente entre as outras faculdades e alimentar as rivalidades entre os cursos. Isso era uma coisa que eu considerava importante como parte do amor à escola, da construção da nossa identidade como índio, como alunos da Escola Paulista de Medicina. E aí eu almoçava na Atlética e corria para a Biblac para estudar, encontrar os meus amigos, o meu grupinho que me acompanhou aí ao longo dos 6 anos. E ainda dentro desse aspecto, vi a nossa escola ser 3 vezes campeã da Intermed. E quando eu estava no primeiro ano, fomos campeões da Intermed e teve uma grande feijoada na Atlética que foi paga pela reitoria. Foi um grande acontecimento termos ganhado a Intermed. E acho que foram tempos muito bons, foram momentos muito felizes vividos aqui na escola, mas acho que a nossa memória é traiçoeira e a gente tende com o tempo a ir lembrando mais das coisas boas e apagando as coisas difíceis. E embora a graduação tenha sido, sem dúvida, um dos períodos mais ricos, mais intensos da minha vida,
eu acho que poucas pessoas falam do quanto a graduação é difícil, né? A gente faz amizades muito verdadeiras, amizades que ficam para a vida, mas a formação médica ela é uma formação difícil, né? Assistir as pessoas num grau de sofrimento muito grande quando a gente é muito jovem e a enorme maioria de nós não enfrentou esse tipo de sofrimento, não acompanhou tão próximo pessoas com sofrimentos tão intensos. Claro que existem exceções, existem pessoas que chegam na escola com histórias de vida marcadas por um sofrimento, e aí quando eu falo sofrimento, é sofrimento de saúde, que tem isso, né, na sua história. Mas acho que a maioria das pessoas com 20 e poucos anos não sofreu grandes doenças ou grandes perdas, grandes problemas de saúde, e de repente você está lá vivenciando isso com o seu paciente, vivendo isso com uma pessoa que busca a sua palavra, o seu cuidado, o conforto em você. Isso é muito sofrido para a gente também durante a graduação. A gente tem um aprendizado para além da medicina, um aprendizado humano, um aprendizado emocional, afetivo, que é muito intenso. Como que a gente pode se proteger desse sofrimento sem nos distanciarmos e ficarmos frios. Achar esse equilíbrio é uma luta para a vida, eu acho. A gente não pode nunca deixar de ser tocado pelo sofrimento do outro, mas a gente tem que saber qual é o nosso limite para ajudar a gente a conseguir ser um bom profissional, conseguir tomar boas decisões, que são decisões muitas vezes difíceis. E acho que nessa linha de conhecer os nossos limites, que começa a se concretizar ou se consolidar a minha escolha de especialidade. Eu entrei na escola com duas grandes áreas de interesse, que as pessoas costumam dizer que são absolutamente discrepantes, mas que fazem muito sentido para mim, que era patologia e psiquiatria. Eram as duas áreas que mais me chamavam a atenção, pelo trabalho de investigação, pelo trabalho de olhar além, olhar com o microscópio, olhar para dentro, para a alma das pessoas. Só que aí no terceiro dia de aula, na semana de recepção dos calouros, eu descartei a patologia, porque a gente teve a aula de respeito ao cadáver com o professor Prats, e na hora que eu vi o cadáver em cima da mesa do laboratório de anatomia, aquilo foi muito difícil para mim. E eu entendi que lidar com a morte ia ser uma dificuldade ao longo dos 6 anos de graduação que eu teria pela frente. E aí psiquiatria ficou sendo o meu interesse, a minha especialidade ali, que eu pensava, mas eu achei que era muito cedo, claro, né? Primeira semana, eu tinha acabado de entrar na escola e falei, preciso me abrir, preciso conhecer a medicina. Eu nunca pensei em fazer cirurgia até o meu 6º ano, mas eu já chego nesse ponto. Eu pensava na clínica, né? Na medicina mais raiz, investigativa, anamnese, o exame físico com todas as 1000 técnicas propedêuticas. E eu fui fazer liga de clínica, fui da liga de clínica médica por 3 anos. Eu fui em vários congressos de vários assuntos, congresso de clínica médica, congresso de diabetes, de cardiologia, nefro. Eu fui conhecendo as áreas da medicina, achava que era importante que eu conhecesse, e cada vez mais eu via que eram temas muitas vezes interessantes, que me atraíam, mas que nada me fazia brilhar os olhos como a psiquiatria. E aí no 3º ano a gente passava pelo estágio da clínica médica, pela enfermaria de clínica do 3º andar, a terceirona. E eu acho que o meu grupo deu um pouco de azar, porque 10 pessoas morreram em um mês.
e algumas mortes muito gráficas, assim, que me marcaram muito porque pareciam cenas de filme de terror. E aquilo foi me deixando muito mal. Eu fui ficando muito emocionalmente consumido com aquilo. E aí uma R2, que estava uma R2 de clínica, que era da turma 66, ela, muito sensível, percebeu que estava muito pesado para mim, sabia que eu gostava de psiquiatria. Ela acabou, depois da residência em clínica, fazendo psiquiatria, é uma colega psiquiatra, e ela falou, olha, eu vou fazer uma interconsulta na enfermaria da psiquiatria, você não quer ir comigo? E aí eu falei, ai, por favor, quero, porque estava muito pesado. E aí quando eu entrei na enfermaria da psiquiatria, foi muito mágico, foi um momento de epifania, porque enquanto a enfermaria terceirona estava ali com muita morte presente, um clima muito pesado, a gente acompanhando os residentes para dar más notícias para as famílias, eu entrei na enfermaria da psiquiatria e eu vi muita vida. O sofrimento mental presente, sem dúvida alguma, mas eu vi vida. As pessoas conversando, as pessoas não estavam presas aos seus leitos, as pessoas participando dos grupos e fazendo atividades artísticas e querendo conversar e contar as suas histórias. E aquilo me fascinou, me apaixonou e acho que naquele momento eu soube que eu seria psiquiatra. Além disso, ao longo dos 6 anos da graduação, eu disse que eu queria ser pesquisador. No primeiro mês de aula, as minhas aulas começaram em março, em abril eu tinha um projeto de iniciação científica na psiquiatria e falei que queria ficar e fui ficando e fui levando esse interesse em paralelo como interesse acadêmico. E esse episódio no terceiro ano me trouxe a certeza da prática clínica. E eu vi que era possível aliar essas duas coisas na psiquiatria. E assim eu fui cada vez mais ao longo do 4º, do 5º ano, tendo certeza que a psiquiatria que me fascinava. E no 6º ano a gente tinha um estágio da cirurgia em que nós passávamos no PS da cirurgia, na ortopedia, e numa enfermaria de cirurgia lá no Hospital Vila Maria. E o PS da cirurgia e a ortopedia me fascinaram. Eu fiquei muito balançado nesse momento, eu amei a ortopedia, eu acompanhei cirurgia extra de ortopedia, os meus colegas viram que eu gostava do meu grupo e eles falaram, eu não quero ir na cirurgia, mas algum interno tinha que estar lá. E eu falei, não, tudo bem, eu vou. E até já sabia a sub-área da ortopedia que eu iria fazer se eu fizesse, que seria o Lizarov, os fixadores externos, que também as pessoas falam, nossa, mas ortopedia e psiquiatria não tem nada a ver. E o Lizarov é um exercício de paciência, você ir lá milímetro a milímetro ao longo do tempo, com muita calma, para você conseguir fazer a reconstrução. E aí que eu vi um grande paralelo com a psiquiatria. Mas foi uma balançada passageira e aí veio a certeza, o momento ali de marcar o X na prova de residência e não foi muito difícil determinar que o meu X seria na psiquiatria. Acho que é importante dizer que ao longo da graduação eu tive vários professores que foram importantes, que foram grandes referências para mim. Eu fiquei na dúvida se eu mencionava nomes ou não, porque certamente eu vou ser injusto e vou esquecer algumas pessoas, mas acho que é importante a gente lembrar dos nomes e se eu esquecer alguém, quem sabe daqui a uns anos eu não volto para gravar um novo vídeo e aí eu deixo anotado para falar o nome dessas pessoas. Mas, sem dúvida nenhuma, o professor Prats, o professor Ricardo Smith, o professor Luiz Alonso foram super importantes naquele primeiro momento na anatomia. O capitão, que eu sei que hoje é major,
mas também foi uma pessoa importante na anatomia. Era difícil, ele pegava no pé, ele cobrava, mas eu não tenho dúvida de que eu aprendi muita anatomia com ele. A professora Catarina, da Bioquímica, que já velhinha vinha para dar aula, botava um banquinho, subia no banquinho para poder escrever no alto da lousa e dava aula com giz na lousa, e eram aulas sempre incríveis. A professora Mirlene, da Embriologia, com quem eu fiz monitoria. O professor Renato Lopes, que era da Terceirona, era preceptor da Liga de Clínica Médica e foi uma pessoa que nutriu o meu amor e o meu interesse pela clínica. E aí acho que outros nomes que ao longo de toda a graduação foram sendo importantes. Então, a professora Emília Sato, o professor Cirenza, da Cardiologia, na psiquiatria, claro, a professora Julieta, o professor Jair Mário, o professor Darty, o professor Cássio, o professor Miguel, e acho que teve uma pessoa que também foi muito marcante, que foram duas, na verdade, a professora Helena Nader e a professora Rosana Puccini, que a minha turma foi uma turma que passou pela mudança curricular. Então, nós fomos a primeira turma de um novo currículo que tinha sido elaborado. E a professora Helena Nader era pró-reitora de graduação à época, a professora Rosana era diretora do curso de medicina, coordenadora do curso de medicina, e as duas eram muito presentes na nossa graduação. Então, foram duas pessoas que ao longo dos 6 anos a gente trocava, a gente tinha reunião, a gente discutia o currículo, falava das nossas experiências, se aconselhava sobre carreira. Então, acho que esses são alguns dos nomes, e como eu disse, certamente estou esquecendo muitos outros, mas que fizeram parte da minha história. E aí veio a residência. Eu prestei residência aqui na escola e na USP, no IPQ do HC da USP. Passei nas duas e não tive nenhuma dúvida de onde eu queria ficar, queria continuar em casa. Uma certeza que eu tive lá no primeiro dia, na primeira vez que eu estive na Botucatu com a Pedro de Toledo. E aí a residência é outro período muito intenso, né? A psiquiatria é um mundo completamente novo que se abre depois da graduação em medicina. Você descobre, acho que a gente tem muito mais contato com as matérias clínicas do departamento de medicina. Então, cardio, nefro, pneumo, hemato. E a psiquiatria, embora a gente tenha contato com ela ao longo de todos os anos da graduação, nos 6 anos o departamento de psiquiatria está presente, já estava presente quando eu era aluno da graduação. O exame psíquico, ele é algo muito novo, ele é algo que a gente não tem tanto treinamento assim durante a graduação. A gente aprende os tópicos do exame psíquico, a gente aprende ali mais ou menos o que avaliar, mas quando você vai para lidar, para atender o paciente com algum transtorno mental, você percebe que a compreensão, o olhar, ele tem que ser muito mais aprofundado. E desde o início eu fui muito motivado de que eu tinha que ver o maior número de pacientes possível durante a residência. Residência, por definição da Comissão Nacional de Residência Médica, é treinamento em serviço. E isso eu acho que me fez sempre muito sentido. Eu tinha que atender paciente, eu tinha que ver paciente com os preceptores, com os chefes, com os professores, e só dessa forma eu ia conseguir aprimorar ou formar o meu jeito de ser psiquiatra, a minha técnica de entrevista, a minha avaliação do exame psíquico. E é muito intenso também, porque embora eu tenha dito que lá no 3º ano eu vi muita vida na enfermaria da psiquiatria e tenha entendido lá que lidar com a morte era um limite meu, eu tinha que aprender a lidar com o sofrimento mental, que
é um limite para muitas pessoas. Acho que para a maioria das pessoas que faz medicina, lidar com o sofrimento mental é muito difícil, né? Muitas vezes mais difícil do que lidar com a morte. E aí volta naquele ponto de a gente achar qual é a linha, do quanto a gente se aproxima do paciente, o quanto a gente entra em contato com aquele sofrimento e como que a gente consegue se distanciar para poder tomar as nossas decisões clínicas, como que a gente consegue não levar esse sofrimento para casa, o que é impossível, porque um tanto a gente sempre leva, e aí como lidar com isso, né, quando a gente está lá fora da função psiquiatra e se percebe ainda envolvido com o paciente, sofrendo junto com ele, e achar esse limite sem nunca a gente deixar de ter o lado humano, o tocar aquela outra pessoa, tocar, como disse o Jung, trocar uma alma humana tocando outra alma humana. E acho que durante a residência também fiz amigos que ficaram para a vida. Sou sócio de alguns colegas de turma de residência, fui padrinho de casamento, são pessoas com quem eu tenho contato, convivo, troco, desabafo, me aconselho até hoje. E acho que é muito importante esse período da residência porque eu disse para um paciente meu que é residente, falei, está todo mundo no mesmo barco furado, as melhores pessoas para você desabafar são seus amigos, os seus R iguais. Conte com eles, porque são eles que vão entender as suas dificuldades. E acho que a nossa turma de residência ela era muito unida, acho que a gente fez bons vínculos, deu uma liga boa e eles foram absolutamente fundamentais para que eu conseguisse caminhar ao longo da residência. E aí acho que a gente na residência pude conhecer outros professores do departamento, a professora Luciana Sarim foi uma pessoa fundamental na minha formação, quem eu aprendi demais a ter um olhar crítico para a literatura e saber todos os artigos mais atualizados. O exame psíquico do professor Cássio, que é lindo de se ouvir, de ver ele fazendo uma avaliação dos pacientes. A erudição psiquiátrica da história da psiquiatria do professor Marcos, do professor Del Porto, a liderança do professor Jair, a liderança do professor Sérgio, que foram chefes de departamento que eu pude acompanhar, pude vê-los chefiando o departamento. A professora Julieta, num acolhimento incrível nas aulas de psicoterapia. A professora Malu, que foi minha supervisora de psicoterapia, com quem eu convivi 2 anos e com quem é impossível você não revelar um tanto de si quando você está atuando como psicoterapeuta. Então foi um período muito marcante, muito rico de conhecimento desses mestres, de aprendizado com os pacientes, de aperfeiçoamento pessoal. Ao longo do internato e de toda a residência e até hoje, acho que fazer psicoterapia foi algo muito importante para mim e me ajudou muito. Acho que como psiquiatra faz muita diferença a gente ter uma experiência própria como paciente de uma psicoterapia. Acho que ajuda nesse processo que eu mencionei, de você tocar o paciente, mas você se afetar na medida certa. E acho que uma coisa muito rica que a gente tem, uma coisa da qual eu me orgulho muito, é que a nossa psiquiatria aqui na escola, ela é uma das melhores psiquiatrias do Brasil. Acho que, eu absolutamente sou suspeito, eu acho que nós somos a melhor psiquiatria do Brasil, mas vou tentar ser imparcial e falar que a gente está ali dividindo o primeiro lugar com a USP aqui de São Paulo, com a Federal do Rio Grande do Sul, mas eu acho que o nosso departamento aqui da escola de psiquiatria,
ele tem uma riqueza muito multiprofissional muito grande. A gente, desde o primeiro dia da residência, tem como tônica o trabalho em equipe, olhar para o aspecto social, cultural do paciente, tentar trabalhar o máximo possível em rede, articular com as outras clínicas, articular com os outros equipamentos do sistema de saúde. Aqui na escola a gente está num centro terciário, quaternário, e como que a gente se articula com a realidade do paciente, com a UBS lá da região dele. Eu acho que isso é muito forte no nosso departamento, acho que isso nos caracteriza muito. O nosso olhar de psicoterapia, que é muito marcado pelo olhar psicodinâmico, pelo olhar da psicanálise. Acho que eu pude, ao longo desses 20 anos que eu estou no departamento, assistir uma transformação e uma ampliação desse leque. Mas quando eu entrei na residência, a psicanálise ela era muito forte no nosso departamento, ela era o carro-chefe das psicoterapias no nosso departamento, e isso também era um diferencial muito grande, ainda é um diferencial muito grande, mas hoje, ao longo dos últimos 10, 15 anos, a gente fortaleceu muito outras linhas de psicoterapia que hoje têm uma relevância muito grande no departamento. E ao longo da residência, dentro do meu desejo de ser pesquisador, dentro do trabalho de iniciação científica que eu já vinha desenvolvendo desde o primeiro ano da graduação, veio o desejo de fazer a minha pós-graduação. E ao longo dos 6 anos da graduação, eu fui orientado pelo professor Dartil, que trabalha com dependência química, e eu confesso que no primeiro ano, quando apareceu a oportunidade de iniciação científica com ele, e eu descobri que o tema dele era dependência química, falei, nossa, que assunto chato, acho que eu não vou querer fazer isso, mas tudo bem, é a vaga que apareceu, eu fico aqui por um ano, faço um bom trabalho e aí eu me cacifo para mudar de área e fazer pesquisa com esquizofrenia, com transtorno bipolar, essas coisas mais psiquiatria ali hardcore que a gente tem ideia. E eu me apaixonei pelo tema da dependência química e não saí nunca mais. E o professor Dartil me orientou ao longo dos 6 anos da graduação e ao longo da minha pós-graduação. Meu doutorado foi com ele. Com o incentivo dele e do professor Jair Mari, eu fui para o doutorado direto e acho que o doutorado foi caminhando em paralelo com o meu trabalho e o meu aperfeiçoamento clínico. Embora o desejo de ser pesquisador fosse muito grande, eu não queria deixar de ser um bom clínico e de ter as duas experiências, né, como clínico e como pesquisador, e como fazer essas duas coisas dialogarem. Quando eu acabei a residência, terminei o R3, eu fui para o meu primeiro ano na vida com 6 empregos. E foi absolutamente horrível, porque foi muito pesado, eram muitos lugares para trabalhar, muitos plantões para fazer, hospitais e contextos de atendimento da psiquiatria diferentes, mas como meu primeiro ano na vida, eu achava que eu tinha que experimentar esses vários lugares, essas várias modalidades de atendimento psiquiátrico, para com isso ter uma formação melhor. À medida que o tempo foi passando, eu fui achando que estava bom, que eram muitos lugares, e fui saindo de alguns, e tocando o doutorado em paralelo, um doutorado na área de dependência química. Foi muito rico conhecer outros lugares além da escola, mas eu nunca me desliguei da escola. Eu brinco que eu nunca passei um período sem crachá, porque assim que eu terminei a residência, eu já estava matriculado no doutorado, então eu mantive o crachá do doutorado, de pós-graduando, defendi meu doutorado em 2014 e
E aí rapidamente, aí eu não tinha mais um vínculo formal com a escola, mas rapidamente eu dei um jeito de conseguir um crachá de voluntário para poder me manter aqui, um crachá de professor afiliado. Então foi um título que eu tive aí durante um tempo. Em 2016 eu passei num concurso para médico aqui da escola, passei no concurso como TAI, como técnico administrativo em educação. Trabalhei 2 anos no NASF, passei o núcleo de atendimento ao servidor federal, aqui para atender toda a comunidade da Unifesp, todos os trabalhadores da Unifesp. E ao longo desse tempo todo, sempre inserido no departamento, coordenando eletiva, como chefe do pronto-socorro, como dando aula para graduação, dando aula para os residentes no ambulatório de dependência química, no PROAD. E aí, em 2018, teve um concurso para docente, para professor adjunto substituto, especificamente para a área de dependência química, e aí eu prestei, fiquei por 1 ano como professor adjunto substituto. Acho que foi uma experiência de viver a escola intensamente neste outro papel e me deu a certeza de que eu queria passar num concurso de professor adjunto permanente, para manter aquele meu plano de ficar aqui na escola até os 75 ou mais. E aí em 2020 eu passei no concurso para professor adjunto e eu brinco que agora não tem mais desculpa, agora eu fico na escola mesmo no mínimo até os 75 anos e tem sido uma experiência muito rica. Eu gosto de me manter em contato com aluno de graduação, eu gosto de dar aula, eu gosto de estar com os residentes, eu gosto de supervisionar os casos, eu gosto de entrar para ver o paciente junto quando o residente está com dúvida. Eu acho que agora, há pouco tempo, a gente teve a formatura dos residentes e a professora Adelaide, ela fez uma fala que me fez muito sentido. Ela disse que à medida que a gente vai ficando mais velho e vai se mantendo aqui pela escola, o que nos mantém é nos nutrirmos da juventude, da jovialidade, da curiosidade dos nossos alunos de graduação, dos nossos residentes. E isso me fez muito sentido. Acho que isso é uma das coisas que mais traz significado para eu continuar na escola e para eu nunca querer, embora eu goste muito de fazer pesquisa, seja orientador da pós, tenha lá a minha fúria de manter a publicação de artigos, porque somos uma pós-graduação nota 7, a nota mais alta da CAPES, e precisamos manter isso. Eu nunca quis deixar e não quero deixar a graduação e a residência de lado. Atualmente eu coordeno a residência, até o ano passado eu coordenava a unidade curricular de psiquiatria do 3º ano, eu sou vice-coordenador de um projeto de extensão do qual participam alunos de graduação, então na curricularização da extensão, porque eu acho que a gente precisa não só transmitir o conhecimento em psiquiatria, que é o que eu posso transmitir, mas também transmitir o contato humano com o paciente, a forma de abordar o paciente, a forma de direcionar as carreiras. Então, eu gosto muito e incentivo os residentes a conversarem com pessoas mais velhas para direcionarem as suas carreiras, os seus estudos. E fico feliz de ver que alguns me procuram para essa função. Muitos alunos de graduação vêm conversar comigo antes de marcarem o seu X na psiquiatria e saber como é a vida de um psiquiatra, a rotina de um psiquiatra. E para além disso tudo, eu acho que é muito importante ensinar o amor pela escola. Por 5 ou 6 anos, eu dei a aula inaugural do curso de medicina.
Então foi de 2017 até 2022, até o ano passado eu dava a primeira aula. Então no primeiro dia da semana de recepção dos calouros tinha a formalidade ali das 8 às 10 de apresentar as autoridades da escola, receber os alunos, e das 10 ao meio-dia eu entrava para dar aula para os alunos. E era uma coisa que eu gostava muito de fazer, porque achava que era um momento de transmitir o amor pela escola, ajudar a cultivar nessas pessoas que estão chegando o quanto essa instituição é maravilhosa, o quanto ela pode transformar as nossas vidas, o quanto ela transforma diariamente a vida dos nossos pacientes, o quanto a nossa escola é uma liderança da medicina no Brasil, o quanto ela dita rumos da medicina no Brasil, o quanto ela produz ciência em saúde, e acho que todos os superlativos da escola eles têm que ser passados para as novas turmas que chegam, porque a gente sabe que a escola enfrenta muitas dificuldades, a gente tem muitas carências, a gente tem muitos problemas, a gente tem um hospital que está neste momento passando por uma crise super grande, e que é um hospital absolutamente enorme e potente, de muito espaço de aprendizado, e essa é uma crise que vai passar. E o que faz a escola, mais do que o espaço físico, mais do que os insumos, mais do que se a sala de atendimento, a enfermaria é bonita ou não, o que faz a escola são as pessoas que estão aqui. Isso também acho que é um pouco clichê, mas um clássico não é um clássico à toa. De fato, quem está aqui é quem constrói a escola. De fato, somos nós que fazemos a diferença, são os novos estudantes que vão continuar fazendo a diferença, que vão batalhar para que essas crises sejam transformadoras para o bem, e que não vão se conformar nunca com o mediano, não vão se conformar nunca com o que tem e vão sempre brigar pelo melhor. Trabalhar com um aluno de graduação, trabalhar com um residente, dá muito trabalho, porque os alunos, eles sempre querem mais. E embora seja muito trabalhoso isso, é muito motivador, porque eles estão sempre nos desafiando a dar o nosso melhor. Então, ensinar esse amor pela escola, ensinar como a gente precisa se dedicar à nossa gloriosa escola paulista, é algo que me parece muito importante, me faz muito sentido, é algo que eu mantenho até os dias de hoje. Acho que algumas coisas são bem interessantes com o passar do tempo, que eu tenho colegas de turma, eu tenho colegas contemporâneos que são hoje professores da escola, assim como eu, que são pessoas apaixonadas que continuam na escola construindo a nossa instituição, e poder trocar com esses colegas de turma de um outro lugar, poder colaborar em pesquisa, poder colaborar em projetos, é uma coisa que é muito legal. À medida que os anos vão passando e eu vou vou participando da formação de mais estudantes, de mais residentes, eu vou fazendo novos amigos. Então eu tenho alguns dos meus melhores amigos, são ex-residentes meus, que são pessoas formadas na escola, que fizeram a residência aqui, que ficaram para a minha vida. As pessoas que chegam na escola, na residência, acho que é um diferencial muito grande. A escola é muito acolhedora, como eu disse no início. Acho que a gente os recebe muito bem, acho que a gente acolhe e cresce com a chegada dessas pessoas que vêm trazer outros olhares, outras formações, outros contextos, e com isso enriquecer a nossa diversidade. Então acho que isso tudo faz com que estar na escola seja algo muito prazeroso, seja algo que dá muito sentido para a minha vida, e é algo que eu acho importante que a gente mantenha a história,
e passe isso para as novas gerações, porque é isso que vai continuar fazendo com que a escola seja grande, com que a escola seja a liderança que ela é hoje. Eu espero ter podido contribuir um pouco com a minha história. Eu espero, em alguma medida, poder influenciar as pessoas para que elas se mantenham com o espírito do Nicodemos vivo. E queria agradecer muito o convite para estar aqui contando um pouco da minha história e contando um pouco de como a escola faz parte, modificou e espero que continue fazendo parte da minha história. Obrigado.